Olá a todos, sou o Blade Spark, bem-vindos ao meu canal de revisões de Transformers. Hoje vou dar início à revisão deste excelente Optimus Prime, que pertence à linha Earthrise. Para vos contemplar, na parte final do vídeo, preparei-vos uma pequenina surpresa. Espero que fiquem até ao fim e vamos a isso. Temos então aqui o Optimus Prime em modo veículo, neste caso em modo caminhão. Já vos vou mostrar com mais detalhes e mais pormenores. Agora gostava-vos de mostrar aqui no instante aqui a caixa que o traz. Aqui da parte da frente diz aqui Optimus Prime, emblema dos Autobots, assim como na parte superior aqui diz Generation, Transformers, Earthrise, Warfare Cybertron Trilogy. Aqui temos o logotipo da Hasbro. Assim, aqui na parte superior temos o logotipo da Takara Tomy. Aqui dizer Transformers do lado. Aqui esta imagem de uma das laterais também está altamente. Aqui o Optimus Prime, está uma figura, está aqui uma imagem espetacular, também está bem fixe. Aqui tem vários idiomas, vou-vos tentar mostrar aqui um bocadinho melhor, o que eu acho muito porreiro, acho muito fixe, muito bem. Aqui na parte de trás da caixa também está sensacional, está muito ilustrativa. Aqui temos o Optimus Prime com a Matrix da Leadership, 35 passos para fazer a conversão do modo robô para modo veículo e do modo veículo para modo robô. Conversão, transformação. Também temos estas duas opções, depois é com o outro lado, abrindo o outro lado, depois mais à frente já vos mostro. Deste lado, esta imagem também está sensacional. Temos aqui a arca de despenhar-se no planeta Terra. Deste lado temos os Autobots, deste lado temos os Decepticons. E reparei aqui num detalhe e pormenor interessante, temos aqui o Unicron, aqui representado de forma pequenina, todos nós sabemos que ele é gigantesco, mas aqui está um bocadinho escondido. Está muito fixe. Na parte superior da caixa temos aqui o Galvatron, como se fosse a flutuar aqui no espaço. Só que tentar fazer um bocadinho melhor o zoom, que é para vos mostrar. Aqui temos o Galvatron, aqui como se fosse a flutuar no espaço, também está muito fixe, está muito porreiro. Na parte inferior da caixa é normal, pronto, é assim, uma parte de baixo assim normal, também está porreirito. Chegando aqui novamente à figura em si e principal deste review, desta revisão, temos então aqui o Optimus Prime. Vou só agora aqui acertar um bocadinho melhor a câmera para conseguir-vos mostrar em si. Ok. Temos aqui o Optimus Prime em modo caminhão. Tenho só uma nota a fazer, não é uma crítica, é só um reparo. Efetivamente aqui os jantes são cromados e são de um formato, aqui também são cromados de outro formato. Só tenho pena que esta jante aqui mesmo da roda da frente podia ser cromada. Não me refiro ao formato, mas se fosse cromada acho que ficaria mais fixe, só isso. Uma outra nota, aqui este plástico no vídeo poderá parecer que todo ele é o mesmo vermelho, mas aqui este plásticozinho tem aqui um vermelho um bocadinho diferente. Não é por aí, era só estas duas notas ou estes dois reparos. Logotipo dos Autobots, está muito fixe. Contudo, claro que esta figura não poderia vir sem a sua arma. Vou aqui só tentar fazer um bocadinho mais zoom para vos mostrar com mais detalhe. Pronto, aqui a arma. Eu gostava aqui que a arma, se viesse aqui esta zona aqui em preto, acho que ficava assim um bocadinho mais fixe, na minha opinião. Não é assim nada contra, mas se viesse assim em modo preto, aquela zona ali preta, acho que ficaria um bocadinho mais fixe. Aqui deste lado, eu acho que está muito ilustrativa, está muito a representar o desenho animado, mesmo o G1. Acho que está muito bem feito. E visto de cima, e também visto de baixo, está fixe. Chegando aqui novamente ao modo veículo dele, esta arma também dá para, segundo as instruções, dá para fechar assim desta maneira, e temos aqui algumas opções para guardar a mesma. Assim, uma das opções é esta, aqui o outro lado tem aqui esta opção, também está muito bem feita e ele assim fica assim seguro. Aqui dá para, segundo as instruções, colocar assim aqui atrás e a arma fica aqui guardada, não encaixa na totalidade, não interfere muito aqui com o outro lado, mas eu pessoalmente não gosto muito de ver aqui a arma. Contudo, há outras opções, e opções, como ainda há pouco também eu disse, é sempre bom. Temos também aqui a opção do outro lado
Podemos guardar aqui na parte inferior, assim, aqui na parte de baixo. Temos aqui algumas entradas, então uma das opções também poderia ser assim, guardar aqui a arma do mesmo. Se bem que aquela que eu prefiro, que eu mais gosto, abrindo aqui o outro lado, tem imensos detalhes, imensos pormenores, está altamente, e como tem aqui tantos suportes, tantos buracos, tantos ports, dá muitíssimo bem para colocar aqui a arma ou a pistola, e assim sendo fecha-se e fica guardado aqui no outro lado. Opções, depois cada um opta e escolhe a melhor maneira, ou então também se quiserem podem ter muito bem a arma e pôr à parte, desde que não a percam, não é aconselhável, é só essa a situação. Aqui em modo veículo, contudo, trouxe aqui umas figuras que eu optei, tenho várias, mas escolhi estas para fazer assim uma comparação ou assim escalas para ver como é que fica, espero que gostem. Optei aqui pelo Ironhide, que eu acho que fica assim aqui, também modo terrestre, é um pack, veio ele e veio o Prol, e acho que fica muito bem. Também há a versão Cybertron, eu não a tenho, e quando comprei e adquiri esta, pronto, fiquei com estes, e este para mim está uma boa representação do Ironhide e gosto bastante. Falando no Prol, também faz parte e também está aqui assim a escala também fica muito fixe, só aqui ajustar um bocadinho, acho que fica muito bem, e como não poderia deixar de ser, e é quase entre aspas como obrigatório, temos aqui o Bumblebee. Esta é a versão Netflix e contudo acho que também é outra excelente representação do cartoon do G1, tanto que ele no cartoon era um carocha, e esta figura para mim não me arriscaria a dizer que é um masterpiece, mas está lá muito perto, está sensacional, está fenomenal, é a minha opinião, é o que eu acho. E pronto, temos então assim aqui vários Autobots, eu optei por estes, tenho muitos outros, mas acho que assim está aqui uma imagem altamente. Agora vou meter aqui o Ironhide aqui de parte, só para vos mostrar também aqui mais um detalhe, mais aqui um pormenor, que também é muito interessante. Voltando aqui a abrir aqui o outro lado, tenho só agora aqui retirar a arma do mesmo, aqui a arma do Optimus Prime, e abrindo aqui a parte de trás, algumas viaturas cabem aqui efetivamente no outro lado, não todas ou não muitas, são um bocado seletivas. No caso do Prol, o Prol por acaso cabe e fica bem, e dá para fechar isso tudo, e dá para como se fosse para transportar, fica fixe. O Bumblebee também é outra opção que também dá e fica altamente, por acaso gosto bastante, fica assim muito interessante, dá para fechar completamente, é daquelas figuras que derivada ao tamanho e à dimensão cabem muitíssimo bem, e dá perfeitamente para fazer assim esta situação, e fica muito fixe. Claro que o Ironhide não dá, é uma viatura com grandes dimensões e não dá mesmo, mas é normal, e pronto, também um trailer, assim um outro lado não daria para colocar todas as figuras de Transformers, assim, acho que assim dá algumas opções, temos algumas opções, como também não poderia deixar de faltar, temos Autobots, e nas nossas coleções claro que também fazem parte dos Decepticons. Optei também por este Decepticon, por sua vez ao lado do Darkness maligno, assim obscuro, do Optimus Prime. É o Nemesis Prime, veio também num spoiler pack que já não é muito recente, mas é uma figura que eu também adoro imenso, gosto imenso, está muito bem feito, e acho que assim os dois caminhões, versão boa e versão maligna, ficam altamente. A parte da frente deste caminhão é inspirado e baseado no Optimus Prime da linha Cybertron, eu também o tenho, mas isso depois será outra situação. Gosto imenso de como este caminhão foi concebido, porque, na minha opinião, se fôssemos a pegar exatamente nesta figura e pintá-lo para preto, se calhar poderia haver provavelmente críticas e citações a dizer que era exatamente a mesma figura e só tinha sido pintada de outra maneira.
Desta forma eu acho que está bem feito, porque usando assim um molde ligeiramente diferente, parece logo que é uma figura diferente, isto comparando ao Optimus Prime da linha terrestre, e assim acho que fica mesmo sensacional. Aqui vendo assim um bocadinho mais de lado, como podem ver também fica muito fixe. Basicamente o outro lado é exatamente o mesmo, aí sim muda só a cor, e claro que os logotipos também mudam, Autobot, e este tem que ser Decepticon porque assim o é. Mas um detalhe que eu também achei engraçado é que aqui o dos Autobots está ligeiramente mais à frente e aqui optaram por colocar o dos Decepticons ali ao fundo. É só um pormenor e está mesmo fixe, está mesmo sensacional. Aqui temos eles, como podem constatar, como podem ver, são exatamente da mesma dimensão. Poderá ser assim um bocadinho mais ou um bocadinho, mas são exatamente do mesmo tamanho. E acho que são aqui uma comparação e fica quase para uma foto espetacular. Eu gosto imenso. Claro, como falando em Decepticons não poderia deixar de ser, e faz também muita parte, tenho aqui o Megatron, e este é o Megatron que eu tenho, que para mim representa também o Megatron do cartoon, do G1. Obviamente que se fôssemos à linha à regra, ele no G1 não se transforma num carro de combate, neste caso num tanque, deveria ser assim numa arma, numa pistola. Contudo, as leis e hoje em dia isso não é permitido, isso não é possível. Com esta opção que a Hasbro pensou em fazer, em convertê-lo num modo carro de combate, tanque, acho que está eu gosto, está brutal, está sensacional, gosto imenso. Claro que vai dos gostos de cada um, mas eu acho que está muito fixe. Aqui mostrar-vos também de lado, obviamente que aqui o Optimus Prime em caminhão é um bocado maior do que o Megatron, mas está fixe, eu acho que está assim uma escala muitíssimo porreira. Eu gosto, e para a minha coleção, esta é a minha representação do Megatron para a minha coleção. Bem sei que há um modelo também, este é o modelo Siege, e há o modelo Earthrise, que é mesmo um modelo terrestre. No meu ver, há algumas diferenças, existem, não são tão grandes em si, que na minha opinião me levaria a gastar dinheiro a comprar outro Megatron. Mas isto, claro, é só a minha opinião, é só aquilo que eu acho. Nada contra quem o fez e quem o faz, e opções, desde que tenhamos a poder fazer, é sempre bom ter várias opções e várias figuras por escolher. Agora vou meter aqui o outro lado aqui do Optimus Prime parte, para virmos mesmo aqui à figura em si, e vou começar a fazer então a transformação do mesmo. Para isso temos que abrir aqui, ele tem muitos painéis, então vamos aqui abrir todos estes painéis, tanto deste lado como do lado de lá, do outro lado oposto. São 3 painéis de cada lado, sendo assim são estes 6 painéis, fica assim isto diferente. Com isto agora podemos chegar aqui à parte das pernas e começar já a pôr as pernas, e até vou já começar a trabalhar, a transformá-las, fechando também aqui estes outros painéis. Há pouco esqueci-me de falar aqui, estes tanques, estes depósitos de combustível no modo veículo, aqui são fechados, e tapa aqui assim uns buraquitos, uns buracos que tinha. Fica também um detalhe aqui muito fixe, aqui as pernas dá para desacoplarem uma da outra, aqui os pés, e as pernas já ficam, digamos assim, transformadas. Voltando aqui à parte superior da figura, os braços, vou já colocá-los assim para este lado, que é para depois facilitar também um bocado mais na transformação. Pronto. Aqui isto tem aqui uns painéis, sim, espero que consigam ver, tem aqui estes outros painéis, estas peças aqui também têm de se fechar, fecham-se, e aqui já está, aqui esta parte abrimos, aqui
também já dá para revelar a cabeça do Optimus Prime. Eu opto por esta maneira, acho que é assim a mais fácil na parte da transformação de o fazer. Aqui tem um pino e aqui um orifício. Isto por vezes não colabora muito comigo e na parte de transformação, mas já consegui e já está. Contudo, aqui estes painéis todos abrem-se, fecham-se aqui estes painéis, estes dois e estes dois. Fica então assim fechado. Esta parte superior dobra-se e encaixa aqui nesta zona. Fica assim encaixado. Por sua vez, esta zona fica aqui arrumada, ela vira e depois tem aqui umas patilhas também, fica ali arrumado. Aqui esta parte toda vai e também tem aqui uns orifícios e tem aqui umas patilhas e lapsa ali e fica então assim ali ajustado e arrumado, que é o suposto. Rodando agora aqui o tronco do Optimus Prime, já está quase na sua parte final. Agora aqui na parte de trás rodamos este painel e aqui estas rodas fecham-se, ficam aqui fechadas e já está. Para terminar, rodamos aqui os antebraços, e revelamos agora as mãos do Optimus Prime. E damos assim como concluído a transformação do mesmo do modo veículo para modo robô, e eu acho, e a minha opinião é, esta figura é sensacional, é mesmo excelente, muito bem feita, muito bem representada e um Optimus Prime completamente G1, cartoon, como era antigamente, que eu acho espetacular. Contudo, claro que o Optimus Prime tem sempre a sua arma e aqui está. Aqui está a arma barra pistola dele. Outra situação altamente que eu acho, e que aquilo que eu há pouco falei na caixa, é aqui a Matrix da Leadership, aqui a matriz da liderança, digamos assim, é assim um bocadinho, não é muito fácil. A parte aqui de dentro vou-vos tentar mostrar, tem muitos detalhes e muitos pormenores, está muito, vou tentar só aqui mostrar-vos aqui todo esse detalhe, tem aqui muitos detalhes e muitos pormenores, está muito bem feita, assim como aqui a matriz, a Matrix, também é bastante pequena, é mesmo para caber nas mãos dele e está com os detalhes e os pormenores, é cromada, aqui é a representar como se fosse tipo aquele cristal que é dela, assim translúcido e dourado à volta, está fenomenal, está mesmo muito bem feito. Voltando outra vez aqui ao Optimus Prime, vou guardar a Matrix, que é onde ela deve estar, aqui na zona do peito dele. Aqui temos o Optimus Prime. Agora de seguida vou-vos mostrar a fazer outras comparações do mesmo, modo robô, com os Transformers que vos mostrei há pouco, e vou então fazer a comparação de modo robô entre uns e os outros. Vou então aqui tentar centrar um bocadinho mais o Optimus Prime e buscar as outras figuras, e trago já o Ironhide, que eu acho que fica muitíssimo bem do lado do Optimus Prime, assim como o Prowl e também o Bumblebee. Contudo, o Optimus Prime é o líder classe e os outros são deluxe. Dentro dos deluxes também há tamanhos diferentes. Eu tento ser um bocado cuidadoso, por vezes até digo que sou um bocado picuinhos com esta situação de escalas, alturas e tamanhos.
Bem, sabemos que no universo dos Transformers é, por vezes, quase uma missão impossível, que há situações que nem sequer dá para chegar às escalas, mas tento seguir-me, ou tento ir o mais possível, mais aproximado ao cartoon, ao G1. E pronto, estas três figuras em escala com o Optimus Prime acho que estão-se sim muito bem. Vou então buscar agora a vertente Decepticon, a facção oposta, e Nemesis Prime, que para mim também é uma figura que eu gosto imenso e acho que fica muitíssimo bem assim comparar ao Optimus Prime, a versão maligna dele. Como me disse também há pouco, o facto deste molde ser do Optimus Siege Cybertron, acho que está muitíssimo fixe em comparação a este modo terrestre, que assim há assim umas certas diferenças e acho que fica muitíssimo bem, na minha opinião. O Megatron, que como também indiquei há pouco, é o único Megatron que eu tenho na minha coleção. Para mim o Megatron que representa e dá-me aquela vibe também do cartoon do G1, para mim é o Megatron da minha coleção e até ao momento estou bem servido. Bem sei que tem aqui estes danos de batalha, não me incomoda e para mim não há problema nenhum. Tem um design e um padrão sensacional, faz mesmo lembrar o do cartoon e gosto imenso. Aqui o Optimus Prime, a arma dele também é compatível com os ditos efeitos de Blast e então dá para fazer assim aqui este encaixe deste Blast Effect e acho que fica fixe, fica muito bem. A nível de articulações, a cabeça do Optimus dá para subir isto, baixar isto, o braço dele dá para abrir completamente assim para fora, aqui a rotação 360 graus, aqui a zona do antebraço dá para rodar, dá para virar assim a este ângulo. Aqui o tronco, ele tem um bocado de rotação mas chega aqui a esta parte e bate, mas ainda assim dá para rodar. Aqui as pernas dá para fazer, como se diz, o Van Damme, ou completamente a esparregada. Por sua vez, para a frente vai completamente assim para a frente. Para a parte de trás vai até aqui, depois bate aqui nesta zona, assim aqui para a frente, assim 90 graus, que também acho que está porreiro, e aqui a zona dos pés dá para depois articular e tem assim aqui tanto de um lado como do outro para fazer posições e isso tudo, dá para colocarmos conforme mais podemos gostar. E opções, tem muitas articulações, está para mim, no meu ver, o Optimus Prime, uma figura sensacional, muito bem feita e altamente. Foi o meu primeiro review, foi deste Optimus Prime, espero que todos tenham gostado. Irei fazer mais em breve, irei tentar fazer mais reviews, mais demonstrações. Vou deixar também aqui em baixo o link do meu Instagram, caso queiram ver mais fotos, Transformers, comparações, escalas e mais figuras da minha coleção. Se quiserem também seguir, também tenho o Facebook com o meu nickname Bladel Spark e se puderem deixar um like, vou-vos agradecer imenso. Se puderem subscrever também no meu canal do YouTube, partilharem, fico-vos muito grato, vocês todos. Pronto, como disse, é o meu primeiro review, espero que todos tenham gostado e até uma próxima. Vou-vos deixar então com a pequenina surpresa que prometi há pouco e até breve. Então esta é a minha pequenina surpresa que tenho para vocês. Era só mostrar-vos aqui uma escala de comparação entre o Optimus Prime Earthrise
modo terrestre com o Aslab Unicron e é qualquer coisa. Claro que estamos a comparar um líder classe com um Mega Titã, mas gostávamos de partilhar aqui esta escala e estes modelos sensacionais e espero que tenham gostado e até breve. Muito obrigado a todos.